Boa noite. Boa noite. Só uma pergunta, tem alguém novo por aqui hoje? Ah, eu vi, a gente olha logo, percebe logo os rostinhos novos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, tá? Qualquer dúvida depois que vocês tenham, que queiram ao final conversar um pouquinho, estamos aqui, tá? Sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga, tá? E muito bem-vindos. E a você que está nos acompanhando de casa, seja muito bem-vindo também aqui no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Oficial, Centro Espírita Miguel Oficial. Sintam-se muito acolhidos, que Jesus envolva a cada um de vocês. Hoje é dia de palestra, sabia? Então, vocês receberam um númerozinho aí, que ao final nós temos um sorteio. Nós vamos ouvir a página inicial com a nossa querida Maria e depois nós vamos ter o tema da nossa palestra com a nossa companheira. Parábola do Vinho Novo com a nossa companheira Inês. Deixa eu só passar um recadinho, Santo coloca ali. Lembrando para vocês que estão chegando agora, a nossa casa tem a livraria, ela funciona de 18h30 às 19 horas e tem também a cantina funcionando, tá? A cantina reabre após a nossa palestra, o nosso estudo. Ali do nosso ladinho, o meu é o direito, de vocês é o esquerdo, estão os passistas
os nossos companheiros. Ao final, nós temos ali uma mesa, onde vocês podem vir trazer a água de vocês fluidificada e colocar lá ao final, tem até um adesivozinho para colocar o nomezinho de vocês também. Enquanto nós estamos durante a palestra, a água vai sendo fluidificada. A mesma coisa, você que nos acompanha em casa, pode durante todo esse momento deixar, preparar a sua aguinha, que a espiritualidade se encarrega em fluidificar, transformando essa água em tudo aquilo que a gente necessita para o equilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E se você quiser conhecer um pouquinho mais a nossa casa, você que está nos acompanhando, acesse o link que está aí na descrição do vídeo. Nós temos o jornalzinho Ceareiro de Miguel. Então, o Ceareiro. E ali tem muitas informações, temos cursos, tem tanta coisa acontecendo na nossa casa. Fique por dentro, não percam. Maria, é com você. Boa noite. Boa noite. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quando possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do reforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Graças a Deus. E através dessa belíssima página que a Maria nos trouxe do livro Fonte Viva, aproveitando essa noite, está bem fresquinha, né? Acho que traz um pequeno friozinho, com uma vontade de nos aconchegarmos uns nos outros, aquecer os nossos corações, nos sentirmos acolhidos. Vamos então, nos nossos pensamentos,
e levá-los a nosso Mestre Jesus, dizendo para ele mais ou menos assim: Senhor, estamos todos aqui. Estamos todos, Senhor, nos colocando nesse momento para ouvir, para refletir, para aprender, para compreender. Estamos aqui, Senhor. Nós agradecemos porque fomos vencendo o nosso dia a dia para nesse momento poder nos reunir e estar aqui. Nós nos colocamos, Senhor, para sentir do Teu abraço, do Teu manto, envolvendo a cada um de nós, acolhendo e aconchegando os nossos corações, entrando em nossos lares, visitando cada um dos nossos parentes, dos nossos afetos, aonde estiverem. Talvez nos hospitais, talvez nas casas de repouso, orfanatos, asilos, cárceres, aqueles irmãos que se encontram em condição de rua, e todos aqueles que passam em nossos pensamentos. Vai aonde a gente não consegue ir, Senhor. Tu sabes muito bem. Por isso nós te pedimos o Teu amparo. Pedimos pelas águas que ali se encontram, para que possam receber dos fluidos necessários, para que se torne esse remédio, para manter o nosso equilíbrio entre corpo físico e corpo espiritual. Pedimos ainda também, Senhor, que olhe pelos nossos companheiros passistas, que estão se doando nesse momento, a fim de que, ao término, possam estar preparados na aplicação do passe. E somos muito gratos por essa casa que nos acolhe, a Miguel, a Catuís, pedindo ainda que envolva nossa companheira Inês, para que ela traga as melhores reflexões dentro daquilo que ela preparou com tanto carinho na palestra de hoje. E que cada um de nós consigamos sair daqui muito melhores do que nós entramos. Por isso nós te pedimos, Senhor, fique conosco. E somos muito gratos a todo o amparo que a espiritualidade nos proporciona durante todo o nosso momento de reflexão e ao término também. Pedimos então a permissão para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É com você, companheira. Muito obrigada, Maria. Boa noite. Boa noite. Que bom, foi para ver se a gente despertava, né? É um prazer vê-los todos aqui. Meu nome é Inês, sou uma trabalhadora da casa, viu? E hoje eu vim trazer um tema aqui para a gente refletir um pouco mais, que é uma parábola de Jesus, muito interessante. Parábola do vinho novo, como está descrito aqui, uma paisagem antiga, uma vinha maravilhosa, né? Fonte de emprego, uvas deliciosas, vinho saboroso, né? No contexto da época, era assim, nós trabalhadores, né? Íamos para as vinhas trabalhar, cultivar. Sim? Ah, tá. Então, vamos lá à nossa reflexão de hoje, né? Vou falar bem aos poucos, depois eu vou explicar direitinho a parábola, né? Para a gente aproveitar melhor, certo? Bom, então, nós estamos falando
né, do Novo Testamento. O Novo Testamento de Jesus, todos vocês devem conhecer a Bíblia, que tem o Velho Testamento e depois o Novo Testamento, né? Os livros que foram escritos após a vinda de Jesus, após o evento da Boa Nova de Jesus, vamos dizer assim, da sua chegada. A Boa Nova de Jesus começa lá com a sua chegada e depois os seus feitos, a sua história. Então, esse evangelho é a base de uma das maiores religiões que nós conhecemos, né? Que é o cristianismo. Então, é a base do cristianismo. Os ensinos cristãos advêm da vivência de Jesus conosco, dos ensinamentos, das suas apresentações públicas, né? Nos mais diversos lugares, de preferência para atingir os mais simples. É claro que os poderosos compreendiam as palavras de Jesus e isso até os assustava, né? Porque ele estava ali como um Messias, que trazia uma mensagem nova. Então nós vamos encontrar esses evangelhos sendo estudados até hoje, né? São 3.000 anos e ainda existem, olha só, é uma fonte de estudo, é uma fonte de análise por parte de vários profissionais, inclusive, de história, de ciência, de filosofia, de antropologia e a base também da religião, também é estudado. Então, esses registros, eles foram escritos por companheiros que estiveram ao lado de Jesus durante esse percurso, né, que ele esteve conosco. Então, foram relatados, mais precisamente os evangelistas, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vieram dar notícia um pouco de tudo isso que vivenciaram e de quem ouviu alguém falar sobre, né? Porque Jesus acabou sendo um andarilho, levando a sua mensagem para vários corações em várias partes. Então, veja bem. Só voltando um pouquinho, por favor, companheiro. Esses indivíduos e comunidades, eles nem sempre concordam com essas verdades escritas, dão várias interpretações e às vezes é motivo até de discórdia. Mas o bacana é que quando a gente discorda, a gente estuda. E aí a gente amplia nosso olhar mesmo assim. Então quis Jesus que a gente aprendesse de diversas formas e cada um de nós tem um jeitinho, um tempo de aprender. Mas o mais importante da mensagem que traz nos evangelhos não é a gente aprender essa letra, é a gente usar na prática esses ensinamentos. E é por isso que todos nós estamos aqui. Então, lá no Boa Nova, o Boa Nova, que é um livro do Humberto de Campos, né, que vai falar sobre o Evangelho, e ele vai trazer essa passagem, que é o livro mais vivaz. Olha isso, gente. Sabe por quê? Porque ele é vivo até hoje, porque ele é atemporal, porque nós podemos usar seus ensinamentos no cotidiano. E possa ser o país que for, o tempo e lugar que for, todo mundo tenta compreender e entende a seu modo as passagens escritas ali. Então ele é o livro mais formoso do mundo, constituindo mensagem permanente do céu. Veja bem, é um roteiro. Então, a partir dali, nós vamos tirando várias e várias orientações, né, consolos, esclarecendo, acalmando nossos corações, que é tudo que a gente precisa. Quando a gente ouve a mensagem de Jesus, hoje, a gente tem a mesma sensação do que lá no passado, quando estávamos nos campos, nos vales, embaixo das árvores, ouvindo essa mensagem. Então, é por isso que esse evangelho é vivo, tá bom? Entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais. Isso é, como esse roteiro leva a algum lugar. O que a gente busca, melhorando as nossas virtudes, alcançar um grau de elevação moral melhor, né? Não é ser melhor que ninguém, é ser um espírito melhor equipado de discernimento, melhor em moralidade, melhor em compreensão e, sobretudo, melhor como um ser vivente no planeta. No momento é a Terra. Então, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Tudo que a gente busca é a felicidade. Mas como a gente muitas vezes coloca esse ponto de vista
em cima de algo material, essa felicidade vai ficando mais distante, mais impossível, né? Porque aquele que julga que não tem um bem de valor, não é feliz, ele já perdeu um tempão da sua existência se lamentando por não ter o tal bem. Mas quando você coloca essa felicidade no advir, na forma como você lida com as coisas, na forma como você internaliza as injunções da vida como algo passageiro, porque nós estamos de passagem, não é permanência, você compreende que esses males, muitas vezes, são decorrentes das nossas próprias ações, ou atuais e passadas, e você compreende também que está tudo dentro de uma certa lei de equilíbrio no universo. Então não há por que se desesperar, uma vez também que sabemos que teremos outras oportunidades de retorno, né? Isso faz toda a diferença, porque se a gente cometesse algum equívoco ou fosse infeliz para sempre, seria extremamente doloroso, mas a gente sabe que isso é contrário às características de Deus, né? Ele não tem essa característica de um ser punitivo, muito pelo contrário, é um pai amoroso, zeloso e que nos dá muitas oportunidades, e por isso Jesus veio até aqui pessoalmente trazer a sua mensagem de amor, como se já não fosse tantos outros mensageiros que vieram antes dele e depois dele continuaram vindo e ainda virão, porque a gente não se convenceu na totalidade dessa mensagem. Então vamos falar mais um pouquinho. E agora eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a definição de parábola, né? O que é uma parábola? Não é aquela expressão lá da matemática, aquela curva acentuada, não é um cálculo difícil, não. Na verdade é uma forma de relatar uma história do cotidiano, né? Uma história curta, né? E esses elementos são eventos e fatos da vida cotidiana das pessoas para quem você está fazendo essa parábola, está contando essa história, né? Na qual ilustra uma verdade moral e espiritual. Claro, tem que ter um fundo de moral para que a parábola, inclusive, ela se perpetue durante o tempo. Tá? Então Jesus informava o povo sobre as coisas espirituais usando essas histórias simples, história do cotidiano, e a ideia é que o povo mais simples compreendesse, ele parasse para refletir qual a importância de cada elemento na parábola e onde cada um estava naquela parábola. Será que tinha que fazer associação? Sim, para poder compreender o significado, né? E até hoje algumas a gente tem bastante dificuldade, né? A gente vai estudar e fica, cada um interpreta de um jeito. Foi essa a ideia de Jesus, para que a gente sempre tivesse que estudar, se avaliar através de uma lição trazida de forma tão simples. Então, no uso bíblico, as parábolas é um contraste ou comparação entre duas realidades, o natural com uma verdade espiritual. Então tem a paisagem local, né? Muitas vezes os pássaros, o trigo, as rochas, as pedras, o vinho, como é o caso, né? Mas tem um significado espiritual, que a partir desses elementos, quando a gente se reconhece nesses lugares, a gente visa isso, a mensagem iluminativa de Jesus, que nos leva até o plano espiritual, ao reino que na verdade vive em nós, mas que a gente passa a descobrir à medida que a gente vai fazendo a nossa transformação moral. E é isso que Jesus vem dizer. São lições muito dinâmicas, né? E elas hoje assumem novo significado, porque o mundo mudou, mas os nossos comportamentos são muito parecidos, então ainda precisamos dela. A parábola do vinho novo a gente vai encontrar em 3 evangelhos diferentes, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. E eles vão falar mais ou menos a mesma coisa, né? Porque é uma narrativa, então cada um que conta acrescenta o seu ponto ou se retira a sua vírgula. Isso é natural. Sem contar também que o que a gente tem recebido hoje é uma série de traduções diversas que também tem, né, suas diferenças. Mas isso não tira o brilho da parábola, não, em absoluto. Tá certo? E é interessante essa história da parábola, né, gente? Porque até hoje, mesmo quem não leu nada do Evangelho,
Quando a gente fala assim, ah, você é um bom samaritano, a pessoa entende, não entende? Olha só que interessante, como ficou gravado, né? Ou então a gente fala assim, aquele ali é o filho pródigo. Também as pessoas vão entender o que é o filho pródigo, porque já ouviram falar dessa história. E faz significado. E a gente faz associação comportamental com alguém que a gente conhece ou até com a gente mesmo. O interessante é se a gente fizer sempre para nós. Mas a gente geralmente diz que conhece alguém daquela forma. Então vamos lá. Essa é a parábola na íntegra. Eu trouxe ela inteira e depois a gente vai destrinchar, tá bom? É um pouquinho grande, vamos lá. Começa assim, um diálogo, tá bom? Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações. Assim também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Isso é, os discípulos de João, que tinham esse costume judeu importante de fazer jejum como forma de conexão com Deus, estavam questionando também a Jesus, junto com os fariseus, que tinham suas regras muito rígidas sobre jejum, embora não cumprisse outras tantas coisas, e Jesus sempre pontuava isso, eles estavam questionando a Jesus. E aí Jesus lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, dias em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, hão de jejuar. Então, Jesus está dando uma orientação. Em que momento que esse jejum é possível de ser feito e de ser aproveitado? Em que momento que a gente faz o jejum? Que Jesus queria dizer isso. Para que nós fazemos jejum? Mais lá na frente a gente vai conversar sobre. Propõe-lhe também uma parábola. Então aqui está ela. Ninguém tira remendo de vestido novo e põe o vestido velho. De outra forma, rasgará o novo e o remendo do novo não fundirá um velho. Outro sim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra forma, o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará e se estragar-se-ão os odres. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém que já bebeu vinho velho quer o novo, porque diz, o velho é bom. Gente, não é um trava-língua não, mas é um trava-mente, porque diz, depois diz que o velho é bom, como assim? Então, é por isso mesmo que se trata de uma pegadinha bacana para a gente estudar, né? E cada vez que a gente lê, a gente vai ficando mais satisfeito porque a gente vai esmiuçando isso, entendendo isso, trazendo para dentro da gente, do nosso dia a dia, essa mensagem. Então, vamos lá. O primeiro slide, nós vamos falar apenas dos elementos da parábola que vocês leram ali, não foi? Então, primeiro tem um tecido velho. Ok, todo mundo sabe o que é tecido velho. Depois temos um tecido novo, e também conhecemos um tecido novo. Isso não mudou, não é? Agora temos o vinho. O vinho, um elemento que nós conhecemos e utilizamos. Alguns utilizam muito, mesmo hoje, né? Hoje é completamente diferente daquela época, tá? Mas o vinho é o vinho e o processo de maturação, fermentação e etc e tal é bem parecido, embora hoje nós usemos outros elementos. Já tem assim vários estudos sobre vinho, já sabemos que quando o vinho é colocado em recipientes diferentes, ele ganha outro sabor e etc, etc, etc. Porém, aqui o vinho terá outro significado. E aí nós temos o odre velho. Gente, o que é odre? Eu também não sabia. O odre, gente, é esse saco de couro que está aí. Eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas é esse receptáculo de guardar naquele tempo, né, o vinho. Primeiro porque as pessoas eram nômades, depois não tinha geladeira, você tinha que conservar as coisas, depois você usava tudo que a natureza te desse para você sobreviver, como até hoje. Porém, hoje a gente já desenvolveu outras embalagens. Embalagens capazes de guardar por muito mais tempo uma substância e permanecer útil para o nosso consumo. Mas naquele tempo
se usava o que tinha e era mais fácil para transportar. Não tinha caixa quadradinha, não tinha, né, transporte, então tinha que ser algo que você colocasse embaixo do braço, ou em volta do pescoço, no lombo do camelo ou outro animal, e para poder carregar, não é mesmo? Então, a gente tem um odre velho, e a gente já está vendo que isso aí, inclusive, é um material de um museu, essa foto é até de um museu, uma exposição sobre materiais antigos, né? E essa exposição ficou em São Paulo. E isso aqui é um odre mais moderninho, tem uma costura já à mão, tem um bocal, né? Então é possível perceber que dá muito bem para conduzir ali com uma bebida e que você pode fazer uma longa viagem e permanecer usando essa bebida qualquer ou transportar um alimento que você precise de manter a sua conservação. Próximo slide. Olha aqui o odre, gente. O odre é um recipiente feito de pele de cabra ou de porco. Muitas vezes utilizava o animal inteirinho, a pele do animal inteirinho. A pele do animal sempre foi usada para fazer casacos, fazer calçados, fazer agasalho para a cabeça, mas também para fazer capas, para fazer, né, o odre, que a gente ficou conhecendo hoje, para quem não conhecia. Então, ele poderia usar uma pequena parte da pele para guardar esses líquidos, né? E poderia usar o animal inteiro, tirava só a parte da cabeça e o restante eles costuravam como podia para poder conservar, nesse caso aqui, o vinho. Então, nós temos 2 mostruários aqui de odres, né? E esse formato e tamanho também variava de acordo com a utilidade. Bom, se eu vou viajar, vou levar um pouco d'água, eu não vou usar um odre do tamanho da pele de uma cabra inteira, que é muito grande, eu não vou conseguir nem andar com aquilo. Aí eu vou usar um recipiente pequeno. Mas se eu for usar essa mesma água para armazenar na minha tenda, né, ou para transportar numa grande viagem já com o animal, aí eu utilizo o outro que é maior. E por aí vai. Então é muito interessante que, inclusive, quando o odre ficava velho, essa pele não era jogada fora. Ela era utilizada para consertar calçados. Porque não se podia, né, gente? Não tinha uma loja para comprar. Você tinha que esperar um animal chegar num ponto de abate para você poder usar a pele dele. E não se podia matar o rebanho toda hora também, que era uma questão de sobrevivência, né? Leite, carne e tudo mais. Então, de lá para cá, nós aproveitamos realmente tudo do animal, absolutamente tudo. Então, isso aqui é uma experiência da época de Jesus. E não só naquela região, mas em todo lugar onde existia, mesmo, né, nos países hoje que a gente conhece, mas se a gente vai lá para a história antiga da China e tudo mais, a gente vai encontrar também guerreiros com pele, cobertos de pele, carregando coisas em pele, né? Isso também é bem interessante. Quer dizer, o conhecimento se espalha, né? A gente viaja de um lugar para o outro, como Jesus fazia, levando aquela versão, e as pessoas também trocavam, faziam escambo, né, de mercadorias, e por aí a gente já vê que a coisa se ampliou. Igual hoje, né? Acontece uma novidade no outro lugar do mundo, a gente fica sabendo imediatamente e já passa a consumir e copiar igualzinho. Então vamos lá. E aí o significado do vinho. O vinho tem diversas passagens que falam sobre vinho na Bíblia, e a gente vê que o vinho em geral é visto como um canal entre o mundo material e espiritual. Por conta desse processo de transformação, é muito associado a isso, ao próprio processo de transformação da gente, e como um elemento que é agradável a Deus, né? Nos permite essa comunhão com Deus. Vocês podem achar que é estranho, mas na verdade é isso que o vinho significa, tá? Nesse sentido bíblico, ok, gente? Não é o vinho que você toma para se embriagar, com intenção de, mas na condição de família, festa e confraternização, a gente teve isso nos evangelhos descritos e tem até hoje na nossa vida. Isso é muito natural, né? Então, na Bíblia, o vinho possui esses significados que abrangem alegria, celebração, provisão divina, né? Porque imagina uma população que vive do plantio da uva e vive também da venda do vinho.
Quando não se tem isso, é um desastre total. Então, quando a colheita é fértil, havia, como em muitas outras culturas, uma festa, uma celebração, onde justamente o vinho era servido, em forma de confraternizar, de agradecer a Deus por aquilo tudo que estava sendo um benefício àquela população. E também como símbolo da abundância e da terra prometida. Representa vida, fertilidade, alegria e até redenção. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente faz as coisas e não se dá conta, né? Mas vocês vão entender isso que eu falei agora. Por quê? Porque a gente vai encontrar o vinho em outros espaços, tá? E aí a gente tem até hoje as celebrações do judaísmo, que era comum lá na época e nos dias de hoje também é. Né? É usada em celebrações como o Shabat, né? Que a gente conhece como simbolizando o descanso do Senhor depois da criação, no 7º dia. Então é um dia de confraternizar com a família, de fazer uma ceia simples, de agradecer a Deus pela vida, pelas bênçãos, pelo alimento. Né? Então é onde se junta a família para agradecer a Deus. É uma tradição judaica importante, é também um momento de descanso, é um momento de reflexão, né? E isso vem lá dos judeus, da época de Jesus até hoje. Essa tradição se mantém. Então o Peshach também é muito importante, porque fala da libertação do povo judeu do Egito, né? E toda aquela saga que nós sabemos que Moisés liderou o povo por 40 anos, então há uma data em que se comemora exatamente esse feito, e tem toda uma ritualística para se usar o vinho e celebrar essa libertação. Isso é muito importante, né? Porque nos mostra que nós precisamos fazer também um esforço, e mais que Deus sempre dá a oportunidade de redenção, de livramento, de libertação para as nossas almas, né? Dos nossos comportamentos que muitas vezes são equivocados. Então, essa festa da libertação, você vai encontrar relatos sobre isso lá no livro do Êxodo. É um livro grande, ele vai falar, assim, acho que está dividido em umas 5 partes, e vai falar de toda essa saga dessa libertação. E é tão importante um povo ser liberto. Era uma promessa de Deus para esse povo, a sua liberdade. Então essa aliança é mantida através dessa celebração, onde se utiliza o vinho para brindar a glória do Senhor, tá certo? A gente vai encontrar também Jesus, né, brindando a amizade, confraternizando lá nas bodas de Caná, não é verdade? Todo mundo conhece essa passagem que está lá em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Né? E Jesus, até o Boa Nova vai trazer isso, lá no capítulo 12, e ele fala para Simão Pedro da alegria de estar com os amigos, da importância de confraternizar. Mas em seguida, ele fala também que a gente precisa desapegar das coisas materiais, mas enquanto estamos aqui, nós podemos celebrar a amizade, que é uma coisa que transcende, inclusive, essa passagem por aqui. Porque nos fomenta boas ações, alegrias, bons sentimentos, as melhores vibrações. O que a gente não é capaz de fazer quando a gente se une em prol do próximo, com amor, não é mesmo? A gente faz muita coisa, né, Andréia? A gente faz muita coisa. Então, é sobre isso, né? O tempo todo a gente pega essas lições e traz para a vida atual. Se a gente pudesse intensificar, a gente seria mais feliz desde já. Não só no futuro espiritual, mas desde já. Também lá em Paulo, ou melhor, em Timóteo, Paulo vai relatar o uso moderado do vinho para a saúde, como benefício. E até hoje nós sabemos que o vinho é um cardiotônico importante, que a gente pode se utilizar de um cálice à refeição, quando orientado pelo médico, para fazer benefício à saúde de alguns. Não são todas as pessoas que precisam. A gente também, se a gente tomar um cálice, dependendo do tamanho, a gente cria uma dependência, não é sobre isso, né? Mas a gente sabe que tem fundamentação científica para o uso moderado do vinho, tá? Em Provérbios também vai falar que o vinho foi utilizado para alívio da dor. E sabemos também que durante um período a ciência utilizou de alcoólicos e éteres e etc e tal para realizar seus feitos.
Então, assim, à medida que o tempo foi passando, a gente foi se utilizando do conhecimento e dos mesmos elementos e transformando. Então, é por isso que nós estamos falando dessa parábola agora, na intenção de nos transformar. Então, vamos mais um pouquinho. Lá no catolicismo, a gente vai encontrar também o uso do vinho com um simbolismo incrível. O sangue de Cristo, aquele que verteu por nós para a remissão dos nossos pecados. Porque, se vocês lembrarem bem, no passado existiam os sacrifícios para nos libertar dos pecados, dos erros. Isso foi abolido a partir de Jesus. Mas nesse evento da ceia, Jesus compartilha e diz que aquele vinho é o símbolo do seu próprio sangue. Ele estava dizendo que ele seria imolado para curar os nossos pecados, porque ele já tinha deixado uma estrada de orientações, né, para nós, e que ali acabava a questão dos sacrifícios. Jesus não concordava com os sacrifícios, porque sacrifício é sempre algo exterior a nós. E a gente precisa fazer sacrifícios internos, de escolher determinadas amizades, determinados ambientes, de abdicar de várias coisas, né, que nós precisamos fazer para sermos chamados homens de bem ou seguidores do Cristo. Não é mesmo? Então, nesse momento aqui, que nós servimos na Eucaristia o pão e o vinho, o que está querendo dizer é que estamos compartilhando do corpo e do sangue do Cristo. Então, o catolicismo vai trabalhar com essa prática nessa intenção. Então, é onde o vinho ganha um simbólico muito maior, muito mais profundo e sagrado. E é o mesmo elemento, obviamente, que o vinho que se usa na missa é um vinho próprio, não é um vinho qualquer que nós tenhamos aí na nossa gaveta, na nossa casa. No entanto, é o simbolismo dele que nós estamos aqui falando. Ok? Bom, e agora nós vamos falar, esmiuçar a parábola que contei, que vocês já devem ter até esquecido, porque ela é enorme, né? Mas ela começa exatamente assim. Aí eu fui trazendo os fragmentos que eu acho que facilita para a gente. Essa era uma questão do jejum, né? Que era uma parte importante na época, uma prática, né, importante para os judeus, para essa conexão com Deus, e havia toda esse enfrentamento ali de práticas. Como assim? Jesus era sempre confrontado porque ele trazia uma mensagem nova, uma prática nova, trazia um comportamento de colocar as pessoas para refletirem, ao invés de simplesmente as pessoas balançarem a cabeça e seguir, sem contestar, sem compreender. Por isso ele usou as parábolas, porque facilitava para o mais simples a compreensão, né? E vai facilitar para a gente também. Então, começa assim: disseram-lhe eles. A gente já sabe que são os discípulos de João Batista, que eu já contei para vocês. E eles jejuam frequentemente e fazem as orações. Assim também os fariseus, mas os teus comem e bebem. E por que uma exigência de fazer tudo igual, cumprir uma prática que era antiga, se Jesus pontuava a todo tempo que, embora fizessem as práticas externas, internamente seus comportamentos não mudavam? Geralmente eram indolentes, geralmente falseavam a verdade, adulteravam várias coisas, né? Como a gente vai ver no decorrer do tempo, da vida de Jesus, no final acabaram condenando Jesus com as enormes pegadinhas e o tempo todo uma certa perseguição a essa boa nova, a essa verdade que Jesus trazia, que os incomodava muito, porque a luz de Jesus iluminava exatamente os pontos de sombra dessas criaturas. Então, suas práticas eram só fachada. E por isso Jesus falou muitas vezes sobre isso, sobre hipócritas, sepulcros caiados, porque guardam dentro de si algo que não condiz com aquilo que está falando, com a veste que está usando. O que carrega dentro de si não é compatível com a mensagem que Jesus veio trazer. Porque fala de uma mudança, de uma reflexão, de uma tomada de atitude, sobretudo, em busca dessa iluminação, que hoje a gente chama de autoiluminação, reforma íntima,
etc, etc. Certo? Então, Jesus aqui vai apontar, né, exatamente isso, olha só. Ele vai dizer para eles, porque ele não se cala, não. Ele vai dar a resposta naturalmente no segundo momento do slide. Vamos lá. E aí Jesus vai dizer para eles assim: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ora, a mensagem que veria um Messias é antiga e todos esperavam. Porém, o Messias estava com eles e eles não percebiam. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui é que o Messias já estava lá, o noivo para essa festa de bodas de comunhão estava presente. E nesse momento que Jesus estava presente, a sua fala, o seu aprendizado tinha que ser o mais simples possível e o mais rapidamente possível, para que a gente se transformasse com alegria, para que a gente se transformasse e elevasse, deixasse de ter costumes bárbaros, violentos, e passasse a pensar no amor fraterno, no amor que embarcasse todas as criaturas, e não aquela coisa de castas, onde você era escravo e precisou se brigar muito para sair dessa condição de escravo, para ter voz, para aprender a ler, para dialogar. Se você fosse condenado, você estava perdido. Mas a partir dessas reflexões de Jesus, ele foi empoderando cada um, para que cada um percebesse que é um ser filho do mesmo Pai. Um Deus único. E isso aí, naquele tempo, gerou grande conflito, porque eram várias tribos, com várias crenças, vários rituais, e Jesus não propôs nenhum ritual. Era a reflexão das palavras. E ele mesmo estudava a Torá, e ele mesmo já pregou lá na sinagoga, mas ele deu um outro significado, quando ele trouxe para a prática aquilo que estava lá no livro. É um livro sagrado até hoje. E tem os ensinamentos ali, mas o esforço é nosso de tirar aquilo dali, assim como dos evangelhos, da Bíblia Sagrada, etc, etc. Então, esse noivo já estava com eles. Então, nesse momento, não é preciso jejuar, não é preciso nenhum artifício externo. Precisamos só vivenciar a boa nova. Então, é sobre isso. Mas, perdão, pode voltar um pouquinho? Dias, porém, virão, dias em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E eu fico pensando que muitos de nós e nossos irmãos de outras vertentes religiosas utilizam o jejum para pedir coisas a Deus. Vocês sabem disso? É uma prática de comunhão. Então, se propõe ficar sem algo que se goste muito, a fim de obter uma graça. E era sobre isso que Jesus falava. Para obter uma graça, a gente vai ter que pensar em muitas coisas. Por exemplo, sobre o merecimento. E, por exemplo, se essa graça não depende apenas que eu mude meu comportamento, minha atitude, minha fala, que eu mude de caminho, que eu passe a me comportar diferente, será que eu já não recebo um benefício? E será que tudo que acontece comigo, de forma que eu digo que eu não suporto, não é algo que me ensina algo? Não é para o meu próprio benefício, no sentido de eu me tornar mais capaz, de eu desenvolver minhas habilidades, minhas potencialidades, porque eu sou luz, sou filho de Deus, eu não trouxe essas capacidades comigo? E é por isso que nós temos de pensar sobre o Evangelho, que é um manancial de reflexões e de caminhos possíveis na nossa existência. E aí, depois que ele deu essa resposta, e as pessoas devem ter pensado, e caramba, o que é isso, né? Como assim o noivo tá, depois o noivo vai, eu vou ter que pedir. Aí ele conta a parábola e começa assim: ninguém tira remendo de vestido novo e põe em vestido velho. Eu acho que todo mundo concorda com essa parte, é fácil entender. Porque se você pega um tecido novinho e costura em volta de um tecido puído, quando você lavar, o tecido novo vai ficar intacto, mas o antigo vai ser tracionado e por ele estar frágil, o rombo vai ser maior. Né? Então, quando a gente vai fazer um remendo,
E quem já fez um cerdimento ou qualquer outro tipo de costura para aproveitar uma peça, nós retiramos a mais do que está puído, para aproveitar o tecido ainda bom. Então veja bem que nessa hora aqui, a gente já percebe uma coisa. Ora, o velho não serve. O velho precisa ser modificado. Pode ser até remendado, mas dia virá que você vai ter que comprar um novo. Todo mundo entende isso? Não é? Não é mais simples assim? Então vamos lá. De outra forma, rasgará o novo e o remendo do novo não fundirá com o velho. Isso aí é o palavreado dos evangelhos. Não se preocupe, ficou mais fácil do jeito que nós conversamos assim, porque é fácil compreender. Remendou é por hora, é temporário. E outra, remendo a gente nunca esquece. Quando a gente remenda uma peça, a gente está sempre olhando para aquele lugar. Incomoda. Incomoda. Um remendo incomoda. Quem tem uma roupa remendada tem meia roupa. Ok? Às vezes a gente não tem outra. Mas a gente está falando aqui de comportamento, de atitude, de jeito de ser. Se você está metade bom, fica difícil, né? Metade bom. Porque a lei, quando Moisés trouxe lá, era bem específica. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não tem um senão, nem na lei de Deus. Não tem mate só um pouquinho, fira só um pouquinho, não existe isso. Então, de lá para cá, com a lei do amor, a gente foi ficando mais maleável, mas também não podemos ser preguiçosos, né? Temos que ser ativos. E esse ativar da vontade é a proposta de Jesus para a nossa vida. E aí ele vai dizer, pelo contrário, opa, passou alguma parte. Outro assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então voltamos a falar do vinho e do odre. De outra forma, o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará e estragar-se-ão os odres. Então é simples, o vinho tem todo aquele processo de maturação, o vinho tem uma fermentação que precisa de um espaço flexível, nesse caso aqui, né? E apropriado para ele começar a sua maturação. É uma fase importante, tem um tempo, a gente sabe que tem relação ao período, ao lugar que guarda, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aqui é que esse receptáculo que vai guardar o vinho precisa ser compatível com o tipo de vinho que a gente está colocando lá. Então, se não for assim, ele arrebenta. Isso é, a mensagem de Jesus é algo novo em nossas vidas. Se todo mundo chegou aqui espírita, parabéns. Mas aqueles que não chegaram, chegaram devagar. E aquela mensagem é até dolorosa. Porque ela vai nos mostrando uma série de imperfeições que nem a gente gosta. Mas a gente bota remendo, aí a gente vai convivendo com elas. Mas a mensagem ela é para ser libertadora. É para ser de alegria, é para ser de amor. Então, esses remendos vão sendo retirados e substituídos por algo novo. E a proposta do odre aqui é realmente colocar um odre novo recheado de vinho novo. Que essa mensagem, ela vai inflar, ela vai tomar conta desse odre. Ela vai se transformar. O que você colocou lá dentro era suco de uva, mas o que saiu era vinho e do bom. Então, a mensagem evangélica é assim, ela entra em nossos corações, ela vai operando mudanças no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso se relacionar. Até que a gente vira um trabalhador, um ativista, não é? Da mensagem evangélica. Um disseminador, um orador, e etc, etc. Então, ela vai aos poucos. Então, esse odre, ele precisa estar resistente. E ele também é uma base segura para a notícia boa que vem. Né? Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Sempre que a gente muda de religião, que já aconteceu, por exemplo, comigo, né, que eu fui criada em família católica e depois minha mãe tornou-se protestante, adventista, frequentei a religião, aprendi, li, refleti. Mas um ponto chegou que não era suficiente, faltava algo.
até que eu conheci a doutrina espírita. E do dia que eu ouvi falar até o dia que eu comecei a frequentar, se passaram mais de 10 anos. Isso me fez lembrar aquela parábola do semeador. Porque você joga a semente e a semente demora para germinar, né? Então veja bem, aqui nós temos que colocar o vinho novo no odre novo. E ninguém que já bebeu vinho velho quer o novo, porque diz o velho é bom. É muito mais fácil, é muito mais confortável ficar numa zona de conforto e dizer sempre eu estou tentando, na próxima eu vou. Ainda bem que tem a próxima, né? Só, meus irmãos, que a próxima leva 300 anos, 700 anos, 800 anos, 1000 anos. Quanto tempo vai levar até eu reencontrar todo mundo aqui de novo? Porque eu quero ter essa alegria. Tem pessoas aqui que eu amo. Eu quero reencontrar essas pessoas. Mas quanto tempo vai levar? Então, todo bem que eu puder fazer essa pessoa e todo relacionamento profícuo que eu quiser ter, eu tenho que ter agora. Porque essa base evangélica eu já tenho. Então, só me falta eu ter a coragem moral de empreender esforços para que eu transforme a mim mesmo, não a ninguém. Porque, como as amizades, o amor, ele transcende, onde quer que eu vá, onde quer que estejamos, nós irradiamos pensamentos de amor, de alegria, fluidos salutares, benéficos, amorosos para os queridos. Esse é um exercício que começa aqui, começa na família, começa no trabalho, começa na sociedade e vem caminhando durante todos esses milênios. Nós somos espíritos milenares. Então, essa história que a gente conhece o espiritismo e dizer que amanhã a gente termina, a gente não deveria dizer. A gente deveria iniciar o trabalho com fé e esperança. Que amanhã a gente termina é fato, mas quando a gente diz isso pra gente, a gente deixa de fazer o que precisa fazer hoje. E só hoje. Inclusive porque eu não sei se chego amanhã. Então, eu não posso deixar uma tarefa também assim para o Deus dará, não é mesmo? Então, aqui nós temos que fazer o esforço, tá certo? De sair desse lugar comum. É bom porque não incomoda. É assim mesmo, eu sou assim, vou morrer assim. Mas a proposta de Cristo não é essa. É que a gente coloque um vinho novo no odre novo. E a gente tem que se colocar no lugar do odre, porque a gente está conservando a palavra que foi semeada em nosso coração. E que se ontem vocês não sabiam, hoje vocês são meus cúmplices. Porque a gente ficou sabendo hoje. A gente está junto na jornada. E alguns se transformaram muito naquela época. São figuras que vocês conhecem, né? E aí a gente tem o Mateus Levi, que era cobrador de imposto, estava lá na rua trabalhando, do nada, Jesus fala para ele, segue-me. Ele deixou a banquinha com os tributos lá para o outro fazer o serviço e foi embora cuidar da vida dele. Olha só que situação. Imediata. Depois a gente teve Madalena, que adorava os prazeres da vida, como todos nós gostamos, as festas, as bebidas, os perfumes, tudo mais. Mas ela conheceu uma mensagem que acolhia seu coração. E ela precisava de amor, ela precisava de compreensão, ela precisava de algo mais. Quantos de nós precisam de algo mais que as coisas materiais não dão? Reparem que as pessoas que têm muito material, primeiro, elas nunca estão satisfeitas. Segundo, a maioria das vezes elas dizem que não são felizes. Ficam tomando conta de tudo que tem, não conseguem ter uma amizade verdadeira, não conseguem se relacionar com tranquilidade, são sempre vítimas de emboscadas por causa daquilo que vai ficar, que é o material, infelizmente. Então, Madalena rapidamente apreendeu aquela mensagem e foi seguir a Cristo. E Zaqueu, gente, que era outro cobrador de imposto rico, porque ele, enriqueceu muitas vezes de forma ilícita. Mas ele gostava de Jesus, ele se sensibilizou com a mensagem de Jesus. E um dia ele fez um esforço terrível para ver Jesus, que sabia que Jesus ia passar. E tão pequeno que era, e a multidão era enorme, ele subiu numa árvore, até que Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce, porque eu vou pousar na tua casa hoje. É claro que Jesus foi criticado por isso, mas ali Zaqueu viu um servo. Começou a cumprir os ensinamentos de Jesus. Olha só que interessante. Isso é, qualquer um de nós
Podia estar aqui na foto. E vai estar. E aí a gente também tem Nicodemos, e está dizendo que meu tempo está esgotado. E Nicodemos tem essa mensagem que ele queria saber dos feitos de Jesus, era muito interessado, principalmente na proposta, como é nascer de novo. E ele vai escondido, né, porque ele era um doutor da lei, conversar com Jesus. Olha que coisa. Então, a gente não sabe de tudo, a gente aprende o que é possível, os outros sempre nos ensinam alguma coisa, amém? Isso é muito importante. E o que a gente aprende quando é bom, a gente precisa compartilhar. A vida de Nicodemos foi transformada depois desse encontro. Mas quem mais? Esses são os nossos contemporâneos, gente. É tudo do século XX para cá, todo mundo conhece. Olha só, pacifista, um que cuidava dos pobres mais pobres, um que venceu, né, a luta para poder libertar, parar com guerra, acolher os mais pobres, né? O nosso companheiro ali que brigava pelos direitos sociais lá nos Estados Unidos, olha só, contemporâneos nossos. Então não é só os discípulos? Não, todos nós o tempo todo. E esse companheiro aqui, gente, que cuidou daqueles órfãos por quase 100 anos, que divulgou a doutrina espírita, que tem os livros aqui que nós adoramos. Olha só, é possível, né? Uma transformação. Colocar um vinho num odre e se transformar. Não é legal? E quanto a nós? Como temos nos beneficiado com a boa nova que recebemos? Estamos nos remandando ou já estamos nos renovando? Será que a mensagem vai arrebentar dentro da gente ou ela vai resplandecer e a gente vai compartilhar? É para pensar, não é para responder. E a gente vai lembrar, gente, que precisamos fazer um esforço, né, para sermos o espírita cristão, para exercer os ensinamentos de Jesus na prática, de forma simples, dentro daquilo que a gente já pode, mas dar essa demonstração, não ser omisso, desenvolver as virtudes, ser caritativo, ser benevolente, aprender a perdoar para se libertar de injunções terríveis, desde aqui, obsessões horríveis. Vamos perdoar. Lembrar que a gente precisa de tudo novo. Lembrar que Deus nos dá na oportunidade da reencarnação corpos novos em modalidades diferentes, em papéis diferentes, em locais diferentes, para que a gente multiplique essa mensagem, para que a gente sirva esse vinho que nós recebemos lá no passado. Para que a gente possa, enfim, colocar essa túnica alva e ser convidado para a festa do Senhor. Para que o Senhor não diga, quem sois vós? Afastai-vos de mim. Está lá no Evangelho que fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que possamos todos nós nos reencontrarmos nos planos espirituais, um dia felizes, aprendendo as lições e auxiliando, mesmo lá, a outros companheiros que ainda aqui estão sem aprender. Jesus ilumine a todos nós. Tenha uma ótima noite. Graças a Deus. Que bom, né? Muito bom, Inês. Nós somos muito gratos pelas suas falas, pelas suas reflexões. Mas não senta não, porque não esgotou dessa forma. Espera aí. Nós gostaríamos, por favor, que você fizesse a nossa prece final. Acho que não tem nada melhor do que fazer essa prece hoje. Vamos agradecer, meus irmãos, a Deus e a Jesus por tudo, tudo que temos recebido, mas absolutamente tudo. Pelo planeta maravilhoso, pela sustentação que temos, nossos irmãos menores que nos vestem, nos alimentam, os nossos irmãos de caminhada que nos ensinam, que nos fortalecem, que muitas vezes nos desafiam, Senhor, para que possamos ser mais dóceis, mais caritativos, mais humanos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de dar o testemunho, de te louvar, Senhor, nesse momento, por tudo que nós rogamos das nossas preces, sofridas, solitárias, mas também confiantes, cheias de ânimo, porque assim tu nos ensinaste.
Disseste que somos luz, disseste que somos teus irmãos, por isso que te rogamos. E nesse momento te agradecemos a essa casa pela oportunidade de estudo, de trabalho, pela oportunidade de aprendizado, pois aqui, Senhor, nos encontramos muitos para aprender, também para servir. Servimos, Senhor, de abrir o portão, servir um copo d'água, alimentar o corpo, alimentar o espírito, tratar o corpo, tratar o espírito. Inundar a mente de informações, reflexões e receber o acolhimento da espiritualidade amiga que sempre nos orienta o melhor caminho. Nesta noite, Senhor, temos muito que agradecer. Tu conheces nosso coração e sabe das nossas necessidades. É com alegria que te louvo. É com emoção, Senhor, que te agradeço por tudo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. O mundo novo te espera, seja a mudança com que sonhou. Com perseverança e dedicação construirás um futuro melhor. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir.